São 12 bilhões de reais em fraude, um contrato de 129 milhões de reais envolvendo o escritório de uma esposa de um ministro do STF, a liquidação de um banco que até ontem muitos consideravam sólido. Se você ganha mais de 20 mil reais por mês e o seu patrimônio está 100% no Brasil, você não é apenas um investidor, você é um refém. Neste vídeo eu vou te mostrar, usando a ciência de um prêmio Nobel, de dados da FGV, a instituição talvez de economia mais famosa aqui do Brasil, porque o caso do Banco Master não é um evento isolado, mas a prova de que o seu futuro financeiro tem que estar em outro lugar. Vamos aos fatos aqui, de uma maneira que talvez você não veja sempre no jornal, tá? E aí eu vou precisar dar uma colada aqui, porque eu não vou saber tudo isso aqui de cabeça. Olha só, em novembro de 2025, o Banco Central liquidou o Banco Master. Qual que foi o motivo? Uma fraude estimada em 12,2 bilhões de reais. Qual foi a grande questão aqui? Carteiras de crédito que estavam sendo empurradas para os bancos públicos, principalmente ali o BRB, o Banco de Brasília, carteira de crédito falsa essa. Mas o que realmente assusta aqui é o fator institucional, né? Descobriu um contrato de 129 milhões de reais entre o banco e o escritório de Viviane Barsi de Moraes, a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Pagamentos de 3,6 milhões de reais por mês. Quando o poder judiciário, o regulador e o financeiro se misturam, né, desse jeito, o investidor comum é quem se ferra, né, no final das contas. E no Brasil, quem tem alta renda é quem, no final das contas, financia esse sistema, seja através de impostos ou seja perdendo a liquidez, como no caso que aconteceu agora. A grande questão é que a gente precisa entender como que isso funciona. E a gente vai ter que entender alguém que estudou isso a fundo, que é Daron Acemoglu. Daron Acemoglu é quem escreveu o livro Por que as Nações Fracassam. E ele diz o seguinte: basicamente existem dois tipos de países. Aqueles que têm instituições extrativistas e aqueles que têm instituições inclusivas. O Brasil é um país clássico de nação extrativista. Por quê? Porque aqui o sistema ele não é desenhado para gerar riqueza para você ou para mim, né, para a população, no caso. Ele é desenhado para extrair a riqueza de quem produz e transferir para uma pequena elite burocrática e política, principalmente. O caso do Banco Master ele é um sintoma perfeito, né, de um sistema extrativista. Por quê? Porque não importa ali se você é o melhor investidor. Importa, no caso, quem que está sentado na mesa com quem. Se você mantém o seu dinheiro apenas aqui, no Brasil, você está aceitando jogar um jogo onde as regras mudam conforme o interesse de quem detém a caneta. E aí você também tem um estudo da FGV que diz o seguinte: o dólar ele influencia extremamente a nossa vida, principalmente no que diz respeito à inflação. Porque você pode me dizer o seguinte: Guilherme, eu não invisto no Master, eu invisto em grandes bancos, Itaú, Bradesco e etc. Não importa, você ainda assim está preso à moeda do Brasil, você está preso à moeda de um país extrativista. E é aqui que entra o dado que você precisa entender. Cada vez que o real ele derrete por conta de um escândalo institucional como esse que aconteceu agora, a inflação sobe muito no mês seguinte. E a FGV mostra que a desvalorização do real é o imposto mais eficiente do mundo, porque ele corrói o seu poder de compra de uma maneira totalmente invisível. Você não percebe que você está perdendo dinheiro, né? Você acaba sentindo no mercado, você acaba sentindo no longo prazo, mas no dia a dia é um pouco difícil de você perceber, né? Então dá para chamar isso de a armadilha do real. Você trabalha, você produz, você ganha em real, mas o seu custo de vida ele é em dólar. A tecnologia, a saúde, a viagem, a educação, a maioria dessas coisas ela é importada. É dolarizado.
Se o seu patrimônio não for dolarizado, também você está ficando mais pobre todos os dias, mesmo que o seu saldo no banco esteja subindo. Qual que é o ponto aqui, então? Aqui na Ballast, a gente pensa no seguinte, quando vai pensar numa carteira de investimentos. Você precisa pensar que uma parte do seu patrimônio ele precisa ser dolarizado. O que a FGV diz é que, em média, de 16 a 18% do patrimônio das famílias deveria ser dolarizado apenas para que o impacto da inflação ele seja mitigado, né? Para que você não tenha o impacto do dólar na sua inflação pessoal. Esse já é um bom ponto de partida, né? Mas aqui na Ballast a gente vai além. O que a gente está falando aqui não é de apostar no dólar, né? Aqui basicamente é pensar em tirar o real do seu dinheiro. Porque isso acontece, problemas como esse que a gente está vendo do Banco Master, ele acontece não só uma vez, mas ele acontece repetidas vezes na nossa história. Por exemplo, se eu te mostrar aqui, a gente teve, só na nossa história recente, a gente teve o caso do Joesley Day, em maio de 2017, onde teve áudios vazados e a crise política no topo do executivo, que levou a Lava Jato, 8,1% de desvalorização do real num único dia, então você ficou 8,1% mais pobre de um dia para o outro, e aí você tem países emergentes, ou seja, países comparáveis ao nosso, como México e África do Sul ficando estáveis. Isso é importante da gente entender, porque se tá todo mundo caindo, não é um problema nosso, é um problema do mundo. Agora, se só a gente cai, é um problema nosso. Erosão do teto em outubro de 2021, então houve mudanças nas regras fiscais para permitir mais gastos na época um pouco pós-pandemia, e a gente quis, depois da pandemia, continuar com o Bolsa Brasil, porque isso, claro, levantava mais votos. Então, o real caiu 10% em 60 dias. Então, a gente teve Chile e Austrália subindo, países exportadores, as commodities estavam em alta, e a gente caindo 10% em 60 dias. 10% mais pobre em 60 dias. Janeiro a junho de 2024, mesma coisa com o fiscal, a gente abandonando o teto de gastos, 2025 para 2026, o real caindo 13% naquele semestre e a gente ficando mais pobre também. A pior moeda do mundo naquele semestre. Enquanto isso, o peso mexicano sendo o super peso, subindo bastante, e a gente, claro, ficando para trás. Então, o que eu quero que você entenda aqui com esse vídeo é que se você está investindo e você está olhando para a Selic talvez nesse momento e pensando, bom, mas eu estou ganhando 15%, né, nesse momento. Ok, não é no momento de chuva que você compra o guarda-chuva. É no momento de sol que você compra o guarda-chuva, para no momento em que a coisa estoura, você está protegido. Então, o grande segredo é você montar uma carteira tão balanceada que não importa a situação, que não importa o momento, você está completamente tranquilo e a sua família ela também está protegida. Eu vejo muitos vídeos hoje em dia no YouTube e eu via menos, né? É curioso isso, porque eu via menos vídeos e depois que eu comecei a gravar alguns vídeos aqui, até por pesquisar um pouquinho mais e entender até o que eu vou trazer aqui pra você, eu comecei a ver. E de repente eu me dei conta de que, por eu ver menos, eu não via que tinha tanta gente falando bobagem por aqui, né? Tanta gente falando de trades, você comprar e vender ações e comprar e vender mini índice. Se você não sabe o que é mini índice, ótimo, tá? Continue sem saber. Mas de você fazer operações rápidas para ganhar rentabilidades que são irreais durante muito tempo. Falando de ações individuais de uma maneira assim muito leviana, sabe? E de repente eu falei, bom,
Se eu puder, pelo menos atingir 10, 20, 50, 100 pessoas que seja com o meu vídeo e levar um pouco do que eu sei, né? Um pouco da minha sabedoria para essas pessoas. E não tô dizendo que a minha sabedoria é a correta, tá bom? Não entenda dessa maneira. Mas é um pouco do que eu aprendi, né, nesses anos de planejamento financeiro. Um pouco de tranquilidade também. Eu já me dou por satisfeito. Né? Só de não deixar talvez você ir assistir aqueles vídeos sem ter uma base primeiro, nossa, eu já fico muito satisfeito. Né? Então, o que eu quero que você faça nesse momento é, se você hoje tem uma renda de 10, 20, 50, 100 mil reais por mês e você tem o seu patrimônio hoje todo investido em real ou 90% dele investido em real, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você clique e você vai responder algumas perguntas ali muito rápidas, tá? Coisa de 3 minutos você deve conseguir responder isso para que eu ou uma pessoa da minha equipe consiga entrar em contato com você e a gente marque uma reunião com você ou entre em contato com você de uma outra maneira, por telefone talvez, para que a gente te auxilie e a gente monte uma carteira diversificada para que a gente não tenha mais problema com essa desvalorização do real e tenha uma carteira diversificada globalmente e protegida desses mandos e desmandos que tem acontecido no Brasil. Tudo bem? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, que eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Deixa o seu like também aqui nesse vídeo, que é bastante importante, que o YouTube entende que isso é relevante e distribui para mais pessoas. Então, por hoje é isso e um grande abraço para você. Tchau, tchau.